O motivo de eu estar gravando esse vídeo hoje é compartilhar com vocês um assunto que talvez eu já deva ter compartilhado há mais tempo, né? Só que às vezes a gente se prejulga tanto que termina não compartilhando coisas importantes, ou julga que esses assuntos não sejam tão relevantes assim quando na verdade são. Pessoal, eu acredito que a gente está vivendo um ponto antes de uma curva acontecer. Tem muita gente falando de inteligência artificial, mas o fato de a gente estar vivendo, especialmente nesse momento, né, esse exato momento, a facilidade e as possibilidades que a inteligência artificial trazem, termina que eu estou vendo muita gente deixando passar algo que pode estar mudando a vida de muita gente. E por que eu estou falando isso daqui agora? Né? Eu acho que o meu canal ele é meio desconexo, assim, às vezes eu falo de uma coisa e depois eu falo de outra coisa, mas é porque eu nunca defini um ponto específico ou um assunto específico que eu iria falar no meu canal, tá? E aí, o que me veio na cabeça hoje falar para vocês? Hoje eu tenho resultado com alguns produtos que eu desenvolvo, alguns sistemas que eu faço com inteligência artificial, né? E não só sistemas, né? Eu tenho algumas habilidades também, outras, que entram em minha esteira. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Tá? Eu vou fazer uma pergunta aqui bem simples para vocês e eu vou pedir para que vocês me respondam a essa pergunta. Para muita gente vai parecer ridículo o que eu estou falando, mas faz sentido para algumas pessoas. Gente, alguma vez na vida de vocês, ou alguma vez em sua vida, você que está assistindo esse vídeo, você já pegou assim em sua mão 10 mil reais? Então a gente vai falar, besteira 10 mil. Eu sei, mas para muita gente não é besteira, né? Para a grande maioria das pessoas, isso daí é algo que é quase um ano de salário, beleza? Por que eu estou falando isso daqui com vocês? Preste atenção que tudo, quando é novo, né, possibilita o surgimento de bons e maus profissionais na área. Hoje, quando se fala em inteligência artificial, eu vejo que muita gente se limitou somente ao ChatGPT. E aí você fala, não, mas eu conheço o ChatGPT, o Gemini, uma coisa, outra e algumas outras IAs que têm funcionalidades específicas. Só que assim, se você conhece outras coisas que têm que têm funcionalidades específicas, eu fico feliz em te dizer que você é diferente de 99% da população. Porque grande parte das pessoas que dizem que entendem de inteligência artificial hoje, elas usam o ChatGPT como se fosse o Google para pesquisar alguma coisa, né? Ou mesmo o Claude para fazer a mesma coisa e sair migrando de inteligência artificial, assim, porque se adequa mais a uma ou a outra para fazer suas pesquisas particulares. O que é que isso tem a ver com esse vídeo que eu estou gravando aqui para vocês agora e com esse conteúdo que eu espero dar continuidade? Às vezes meus vídeos ficam meio desconexos dos últimos vídeos que eu fiz. Por exemplo, eu faço um vídeo hoje falando disso, amanhã eu faço falando de outra coisa. Mas vamos lá. Vamos tentar manter o foco nisso daqui. Gente, preste atenção. Por que eu nunca lancei, eu vou lançar um produto para vender alguma coisa ou outra? Porque a maioria das pessoas que vendem produto hoje na internet, vendem produto baseado em mentira. Então, eu não consigo alimentar uma mentira por muito tempo. E, assim, para mim fica chato eu ficar vivendo personagem. Mas hoje eu tô gravando vídeos, e eu tô gravando esse vídeo aqui para dizer para vocês o seguinte, pronto, eu já vendi um sistema de IA por 20 mil dólares. Que dá um pouco mais de 100 mil reais. E agora eu estou no segundo sistema que eu estou vendendo a esse preço, né? Quando, na verdade, eu já estou com outro negociando que eu estou vendendo em média 30 mil, 40 mil reais. Estou dando um exemplo para vocês, tá? E exemplo baseado em realidade. Vinícius, você tá rico? Não, porque isso aí ainda eu acho que é a pontinha do iceberg e quem tem 100 mil reais no Brasil não é rico, né?
mas abre porta, você começa a enxergar muitas coisas, você começa a ter possibilidade de comprar material melhor, de fazer coisas melhores. Então, assim, voltando ao tema das inteligências artificiais, da IA, às vezes um sistema básico que você faz, Vinícius, eu vou ter que estudar desenvolvimento de sistema, não tem que estudar nada disso. Só se conectar com pessoas que tenham ideias parecidas com você e você saber como você consegue executar essas ideias utilizando inteligência artificial, que se torna muito simples. Por exemplo, eu já quis ter um aplicativo que fazia determinada coisa. Hoje eu vou, em pouco tempo, eu crio esse aplicativo e eu vejo se tem funcionalidade, se tem mercado ainda ou não. A inteligência artificial, ela nos deu a possibilidade de testar, né, e de validar. Só que além de ter a possibilidade de testar e de validar algum produto, o que é possível hoje? O que é que nós temos hoje na mão? Você tem a possibilidade de criar um produto que o mercado já paga tipo 5, 10, 15 mil reais, sendo que você às vezes trabalha o mês todo para ganhar 1.500, 1.600, e assim, você saber quem precisa desse produto, você desenvolver, oferecer e vender. Tá? Eu não vou entrar no mérito aqui do bom e mau vendedor, porque assim, em modéstia à parte, eu gosto de vender. E o que é que a IA possibilitou para mim? Eu aproveito o network que eu criei para vender os produtos que eu crio, tá? E eu aconselho que você no futuro faça isso. Qual é a ideia em relação a isso? Se você aprender o básico de IA, quando eu digo para você o básico, não é só você pesquisar no ChatGPT, não é só você pesquisar no Claude ou no Gemini ou em alguma coisa, ou você gerar uma imagem bonita zoando seu amigo, né? Uma imagem feia zoando seu amigo. Por que eu tô te falando isso? 99% das pessoas fazem isso. Então, se você fizer um pouco a mais, você já vai ser diferente. E quem é diferente em um mundo onde todo mundo só sabe fazer uma coisa, termina se sobressaindo e ganhando dinheiro. Tá? Eu lembro quando eu aprendi a fazer automação, todo mundo precisava de várias pessoas, uma equipe para fazer uma automação. Aí eu aprendi a mexer. Vou falar para vocês no básico, que era o ManyChat. Eu já vendi automação de ManyChat por 8 mil reais. Na época, tinha mercado, entendeu? Era um ponto antes da curva. Então você pode aproveitar isso. A inteligência artificial, eu acredito que ela vai ter uma demanda muito maior do que as automações tiveram naquele primeiro momento, tá? E, assim, tudo que você precisa é um pouquinho de conhecimento e geralmente um notebook básico para fazer esse tipo de coisa. Depois você vai comprando mais material. Eu comecei assim, né? E tem um público para quem você oferecer. Só que o público ele já está no mercado. Você só precisa fazer ele entender que ele precisa do seu produto. E funciona basicamente dessa maneira. Então, o que que eu pensei, né? Esse é o primeiro vídeo de uma série aqui no canal de inteligência artificial. E se você quer aprender um pouco sobre inteligência artificial, se você quer ter uma direção norte, saber para que direção você deve ir em relação a isso. E dessa vez eu vou gravar com vontade, né? Porque assim, é algo que eu falo todo dia, é algo que me dá resultado. Então eu não tenho por que deixar de falar sobre isso. Beleza? E assim, batendo um papo básico, como eu tô falando com vocês aqui agora, acredito que a gente cria muito mais conhecimento ensinando do que somente absorvendo informação. Né? É daí que a gente tira ideias, é daí que a gente cria novas conexões, novos grupos e tudo mais. Então esse é o primeiro vídeo, né? Para saber da ideia, então eu vou pedir para que você deixe um comentário aqui de um sonho que você tinha, eu digo, um produto que você queria ter, que seria desenvolvido e você não conseguia fazer porque você não era programador, tá? E o que vocês querem aprender sobre inteligência artificial que eu posso agregar para vocês aqui no canal. Então, eu
posso trazer para vocês, né, uma série de ferramentas que vocês podem utilizar, como utilizar essas ferramentas, um guia comercial de como vocês conseguem vender essas ferramentas, o que mais que pode ser feito aqui, o tipo de conexão que você precisa criar, como você consegue fazer esse tipo de conexão. Então tudo isso daí é um emaranhado de coisas que eu consigo trazer para vocês aqui no canal e trazendo essas informações para vocês, eu estou adquirindo conhecimento junto com vocês, porque eu já busco muito isso, entendeu? Vocês estão adquirindo conhecimento, a gente está trocando network, informação, né? E consequentemente se ganha visibilidade quando se faz isso. E desde já eu agradeço, né? Se você gostou desse tipo de conteúdo, eu vou produzir mais. Então você faz com que eu entenda que esse conteúdo ele é válido para vocês, curtindo o vídeo, deixando um comentário, alguma coisa do tipo, porque aí eu consigo focar em produzir esse tipo de conteúdo para vocês. Beleza? Tamo junto, até mais, agradeço imensamente por ter você aqui no canal.